Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todo irmão que se encontra em qualquer parte do Brasil ou do mundo, nos quatro cantos da terra. Estava aqui meditando como viviam os apóstolos. Como viviam os apóstolos, né? Eles eram cooperadores e ministros da palavra de Deus. Que a gente pega e vê como vivem hoje os apóstolos, né? Essas pessoas que se dizem que são apóstolos. Mas a palavra de Deus diz, pelos frutos conhecereis, né? E a gente não vê os frutos que os apóstolos tinham nesses apóstolos de hoje, que se dizem apóstolos e são reprovados, né? Vivem em riquezas. Os apóstolos de hoje, os apóstolos modernos, os bispos modernos, os pastores modernos, não querem viver numa vida de piedade, uma vida de humildade. Como diz aqui o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 20. No versículo 20 em diante, ele diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Quer dizer, Deus usava eles, os apóstolos, para chamar a atenção das pessoas, mostrando que era certo e que é errado, né? Aí diz assim, exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Aí vamos ver como era que os apóstolos viviam, né? Aí tem que dizendo aqui a abnegação de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 4 em diante. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Aí a gente vê completamente diferente como eram os apóstolos, né? Como eram os apóstolos, como eles viviam, como eles andavam, como eles procediam e como procedem hoje os que se dizem apóstolos, que se dizem bispos, que se dizem presbíteros, que se dizem pastores, né? Que estão preocupados só em ganhar dinheiro com as congregações, não estão preocupados em dar exemplo, em viverem para Deus, em ganhar almas para Deus, não estão preocupados em se mostrarem servos de Deus, ministros de Deus. Aí na palavra diz claramente que eles eram perseguidos, tinha aflições, nos açoites, nas perseguições, nos jejuns. Eles eram esbofeteados, né? Mas isso era para quê? Para a glória de Deus. Mas hoje não. O que se vê que para você ser um servo de Deus, você ser um pastor, você tem que fazer um curso de teologia ao invés de ter o Espírito Santo. Você tem que ter um curso de teologia e com esse curso de teologia vai passar só o quê? Ensinamento carnal. Em vez de passar ensinamento espiritual, em vez de passar ensinamento de exemplo. A pessoa pegar e viver não com ensinamentos carnais, mas sim ensinamentos espirituais, de temor e tremor. Você viver para Deus, mostrando que o servo de Deus tem que ter temor, tem que viver andando reto diante de Deus. Mas o que foi que aconteceu?
os homens se apoderaram das congregações e se apoderando das congregações, deram o nome das famílias deles nas congregações, colocaram títulos, as congregações se tornaram empresa. E o que é que aconteceu? Os filhos dos donos da congregação, às vezes até os donos da congregação, estão tudo em adultério, pecando, vivendo em pecado sexual, em abominações, vivendo em sensualidade, praticando coisas erradas, praticando coisas que desagradam a Deus. E Deus está chamando a atenção desses pastores que não se santificam, que não levam uma vida em santidade, que não jejuam, não tem temor a Deus, não levam uma vida de oração, não levam uma vida em disciplina, pastores insensatos, onde lá em João, em Judas, tanto em João como em Judas, como em Pedro, a palavra de Deus mostra claramente que Deus há de punir todos os insensatos. Por quê? Porque não levam vidas retas diante de Deus. Vivem uma vida fingida dentro da igreja. São homens que estão adulterando, homens que estão com cargos responsáveis, são pastores, são presbíteros, mas porque são parentes dos donos da congregação, não tem temor, não tem um pingo de temor. Aí o que é que acontece? Vivem uma vida errada diante de Deus, uma vida mentirosa, estão adulterando, estão mentindo e não querem se arrepender dos seus pecados, não querem confessar os seus pecados para Deus, se arrepender dos seus pecados, mudar de vida. Mas eles pensam que porque eles são donos das congregações, eles são donos da igreja de Jesus Cristo, mas não são. Estão sendo reprovados por Deus e acham que estão aprovados, fazendo as coisas erradas, adulterando dentro da igreja, só porque são filhos dos donos das congregações. Você que está todo nesse Brasilzão, nesses 4 cantos do Brasil ou do mundo, ou aqui de Fortaleza, se você for dono de uma congregação, ou se você for filho de um dos donos da congregação, ou se você for neto de um dos donos da congregação, você pode ser neto de um dos donos da congregação, você pode ser filho de um dos donos da congregação, você pode ser dono da congregação, mas vocês não são donos da igreja de Jesus Cristo. Se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem dos pecados que vocês estão praticando, dos adultérios, das abominações, das fornicações que vocês têm praticado escondido, Deus vai castigar vocês, Deus vai punir vocês. Arrependam-se dos pecados que vocês têm praticado. Arrependam-se. Vocês estão jogando o sangue de Jesus no lixo, na vala. Vocês não estão dando valor ao sangue do Filho do Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso vai punir vocês. O Deus Todo-Poderoso tem visto essas coisas erradas que têm sido feitas nas congregações. E ninguém adverte, porque prefere ser amigo de pastores, prefere ser amigo dos donos das congregações, prefere ser amigo dos filhos dos donos das congregações. Estão vendo que eles estão errados, estão vendo que eles estão mentindo, estão vendo que eles estão adulterando, mas prefere ser amigo dos donos das congregações, dos filhos dos donos da congregação, do que ser amigo de Deus. Você tem que ser fiel a Deus. Um dos frutos do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade. Fidelidade é a Deus. Eu não tenho fidelidade ao homem, eu tenho fidelidade a Deus. Quando eu sou fiel a Deus, aí eu sou fiel ao homem. Prefere temer ao homem do que temer a Deus. Falem a verdade. Pastores, presbíteros, mande os filhos dos donos da congregação se converter. Mande o dono da congregação se converter. Se vocês sabem que eles estão andando errado diante de Deus, mandem eles se converter, mandem eles se arrepender dos pecados que eles estão praticando. Caso contrário, todas essas pessoas, tanto os filhos como os donos das congregações, vão para o inferno. E aqueles pastores que não advertem, tanto os filhos como os donos das congregações também vão para o inferno, porque estão trabalhando por salário, não estão trabalhando por temor a Deus. Se arrependam todos em nome de Jesus Cristo. Preguem a palavra de Deus.
Não temam a homem, temam ao Deus Todo-Poderoso, porque um dia nós vamos se encontrar com Deus Todo-Poderoso. Um dia o Senhor vai dar a cada um segundo o seu galardão. E se você tem um cargo dentro da igreja, você sabe que tem coisas erradas dentro da igreja, você não adverte aquelas pessoas, o sangue daquelas pessoas vai cair sobre você, e tanto aquelas pessoas perdem a salvação, como você também, que deixou que o sangue daquelas pessoas caísse sobre as suas costas. Você também vai perder a salvação, seja lá você que seja um presbítero, um diácono, um pastor, um bispo, porque você trabalha por salário, então você deixa que os filhos dos donos da congregação adulterem, pratiquem pecados abomináveis diante de Deus, e vocês não advertem, vocês não chamam a atenção, deixam os filhos dos donos da congregação mentir, deixam o dono da congregação mentir, e está tudo bem, ficam fazendo festa e não advertem por causa de amizade. Quando vocês fazem isso, pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, vocês se tornam inimigos de Deus, porque todos aqueles que se tornam amigos do mundo é inimigo de Deus, porque a amizade do mundo é inimizade com Deus. Aonde tiver um pastor, ou um presbítero, cooperador, um bispo, nos 4 cantos dessa terra, nos 4 cantos do Brasil, nos 4 cantos de Fortaleza, pastor, presbítero, você estiver adulterando, você é um cooperador da obra de Deus, você que estiver cooperando na obra de Deus, você que for um filho de dono de congregação, se você estiver adulterando, arrependa-se dos seus pecados, arrependa, se reconcilie com Deus, se consagre, vá jejuar, para poder você matar essa carne, esse desejo infeliz que o Satanás está colocando no seu coração, para que você venha a ser purificado do seu pecado. Peça perdão do seu pecado, o que você tem feito na congregação de errado, o que você estiver fazendo de errado na congregação, peça perdão a Deus em nome de Jesus Cristo, para que você possa ser lavado com o sangue de Jesus Cristo, e Jesus venha te purificar dos teus pecados. Deus está te dando a oportunidade para que você se arrependa dos seus pecados, e assim você venha com esse pedido de perdão de pecado, teus pecados venham a ser lavados com o sangue de Jesus, para que você possa passar autoridade para as pessoas, quando você está adulterando, roubando, mentindo dentro da igreja. Se você é um filho de dono de congregação, você pode ter o cargo que tiver dentro da igreja, você não é dono da igreja de Jesus Cristo, da igreja de Jesus Cristo, você não é dono da igreja de Jesus Cristo, você vai dar de conta dos seus atos, das suas obras erradas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se arrependa, em nome de Jesus. Deus está te dando a oportunidade, homem, para que tu venha se arrepender dos teus pecados. Deus está chamando a tua atenção, Deus está te exortando, está te disciplinando. Você pensa que você já é um salvo, você não é salvo, porque se você fosse salvo, você não estava adulterando, você não estava roubando, você não estava mentindo dentro da igreja. Porque Deus não nos deu o Espírito Santo para mentir, para roubar e para adulterar. Deus nos deu o Espírito Santo para que nós venhamos andar em santidade, andar com temor diante de Deus. Então você tem que ter temor diante de Deus, você tem que se arrepender, você tem que ser o primeiro. Você que está na frente da obra, você tem que ser o primeiro a dar exemplo. Você tem que ser o primeiro a dar exemplo. Todos, quando olharem para você, tem que ver você como um homem de Deus, um servo de Deus, um homem que teme a Deus, que anda na presença de Deus. Mas se você estiver adulterando, se você estiver mentindo, se você estiver roubando ou estiver cometendo qualquer outro pecado que te leve à condenação, é um espírito imundo que está te usando. Se você estiver adulterando dentro da igreja, é um espírito imundo, é um demônio que está te usando. E automaticamente, se é um demônio que está te usando, quando você está adulterando ou mentindo ou roubando dentro da igreja, automaticamente o estudo que você passa, o ensinamento que você passa para qualquer pessoa que estiver na congregação, esse estudo está sendo inspirado por um demônio. E não é o Espírito Santo que está te usando, porque o Espírito Santo ele não usa quem está em adultério, o Espírito Santo se afasta de quem está em adultério. Você pode ser 100 vezes dono, você pode ser 100 vezes filho do dono da congregação, você pode ser 100 vezes pastor, mas você recebe salário
para pregar o evangelho. E por causa que você recebe salário para pregar o evangelho, você fica com medo de perder o seu emprego. E não fala a verdade por filho dos donos da congregação, não fala a verdade para os donos da congregação. Você que estiver nos 4 cantos do Brasil, você que estiver nos 4 cantos aqui de Fortaleza, arrependa dos seus pecados. Arrependa-se. Vocês não vão para o reino de Deus. Vocês não vão para o reino de Deus. Se não se arrependerem dos pecados que vocês estão praticando, vocês não vão para o reino de Deus. Vocês não vão subir na hora do arrebatamento. E se vocês morrerem, vocês não vão para o céu. Vocês vão para o inferno. Arrependam-se dos seus pecados. Confessem as iniquidades que vocês têm praticado. Dê exemplo na casa de Deus. Dê exemplo. A minha casa será chamada casa de oração. Honrem a casa do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Tenham temor e tremor. Vivam numa vida de santidade, numa vida de arrependimento. Vivam para Deus. Vivam para Deus. Ande com temor, ande com sinceridade. E Deus vai ouvir a oração de vocês. O que vocês leem a palavra de Deus, pratiquem. O que vocês examinaram nas Escrituras, pratiquem, para que Deus venha ouvir a palavra de vocês, para que Deus venha ver sinceridade no coração de vocês. Arrependam-se dos pecados que vocês têm praticado ocultamente. Arrependam dos seus pecados. Deus tem visto os pecados que vocês têm praticado. Então Deus quer que todos andem em arrependimento. Toda a igreja tem que estar em arrependimento e sinceridade. Toda a igreja tem que andar arrependida. Toda a igreja tem que andar convertida diante do Deus Todo-Poderoso, para que o Espírito Santo possa habitar no coração da igreja. Vivam para Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor.